Abre sua Bíblia em João, capítulo 3. João, capítulo 3. Sabe onde fica João, né? Na Bíblia. Nesse trecho das Escrituras, nós temos um encontro de Jesus com um homem muito importante do seu tempo. E este homem, apesar de ser tão importante, precisava saber quem era Jesus e qual era o propósito de Jesus no mundo. E para isso nós vamos orar agora. Senhor Jesus, dá-nos a sua palavra e que ela nos ajude a entender por que você veio ao mundo. Qual era o seu objetivo? Qual era o sonho de nosso Deus e Pai através do Senhor Jesus? Ajuda-nos a compreender que também Deus tem um propósito. E nós precisamos ter um propósito, um sentido, uma direção, um alvo, um sonho, um projeto a ser construído que só nós poderemos o fazer. Nos ajuda agora, recebendo a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você que está aí na internet nos assistindo agora, meu abraço, nosso abraço para você. Mamãe do Edu está assistindo a gente lá de Curitiba, Deus te abençoe, um beijão para você. Ricardo, lá em Lisboa, Portugal, grande abraço. E tantos outros queridos e queridas que estão online conosco. Se você tem amigos no Brasil e gostaria que eles nos assistissem, pede para eles entrarem no Facebook Ministério Brasileiro, e aí o culto vai online. Se não, amanhã o pessoal da técnica, da mídia, vai cortar esse sermão do culto todo, e a gente pode também mandar para você. João ensina para mim o propósito de Jesus. Por que Jesus veio? Mas antes deixe-me dizer, Deus, o construtor do universo, Ele fez tudo o que fez com um propósito. E Ele realizou, construiu, idealizou e realizou, construiu o nosso mundo com um propósito. A Terra tem um propósito, o planeta tem um propósito, tem um destino, tem uma razão de ser. Quando a Terra, a natureza é agredida, machucada, de maneira que ela não pode cumprir com o propósito dela, as coisas ficam fora de harmonia, as coisas não andam direito. Deus construiu você com um propósito. Deus construiu você com uma tarefa, com um sonho a ser realizado, que só você pode realizá-lo, só você pode cumprir, pode preencher este vazio no mundo que Deus deu a você, e você precisa descobrir. Uma empresa não pode subsistir sem um propósito, sem uma direção. Por exemplo, se você for um dia no museu da Coca-Cola, você vai encontrar uma frase que é a visão e a razão pela qual a Coca-Cola existe. Está escrito lá: nós desejamos que cada pessoa do mundo, em todos os grupos étnicos do mundo, tenham um instante de prazer e refrigério. Essa é a visão da Coca-Cola. Por isso tem em todo lugar do mundo. Eles querem colocar em cada lugar do mundo porque essa é a visão deles. Eu não estou dizendo que Coca-Cola é bom, eu não tomo refrigerante. Aliás, se eu tivesse dar um conselho para você, não tome Coca-Cola. Use para desenferrujar alguma coisa, mas não tome. Mas eles têm uma visão, e essa visão faz com que eles se direcionem. Uma empresa precisa de visão. O Koch, das empresas Koch, um dos homens mais ricos do mundo, tem empresas no Brasil, tem empresas no mundo todo, ele diz o seguinte: as minhas empresas existem para solucionar com eficiência e qualidade os problemas das pessoas.
Ele não tem uma empresa para vender produtos, ele tem uma empresa para solucionar o problema das pessoas. E esse propósito dele o direciona, faz com que o produto dele seja de qualidade, faça com que a manutenção seja eficiente, faça com que tudo funcione. Ele tem um propósito, empresas têm propósito, países têm propósito. Este país tem um propósito, o Brasil precisa de um propósito. Precisa de direção. Nós precisamos saber para onde estamos indo. Todos nós, países, instituições, corporações e pessoas têm um propósito. E hoje eu quero falar do propósito de Jesus. Em João, capítulo 3, tem essa conversa, mas dá uma olhadinha antes para o capítulo 1 de João. Você está aí pertinho, olha para o capítulo 1 de João. Dá uma olhadinha no versículo 10. Aquele que é a palavra, está se referindo a Jesus, ele é a palavra viva de Deus. No começo do capítulo 1 está dizendo, no princípio era Deus, no princípio estava lá Jesus, e Jesus é Deus, e ele é a palavra que faz as coisas acontecerem. Versículo 10, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus, que eram de imediato os judeus, não o receberam. Aí versículo 12, o grande propósito de Jesus na terra. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. No capítulo 3 ele vai dizer, eu vim não para a condenação do mundo, mas eu vim para a salvação. E lá no capítulo 3 diz assim, aquele que crer em mim será salvo. Mas quem não crê, já está condenado. Deixe-me dizer uma coisa para você. Por que Jesus nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou neste mundo com um propósito de ser nosso Salvador? Não de ser o nosso condenador. Por quê? Tem algumas pessoas que pensam assim, ora, eu nunca ouvi falar de Jesus, por exemplo, uma tribo na selva amazônica, ainda não contatada com brancos. O índio lá morreu. E se ele nunca ouviu falar de Jesus, então ele não vai ser condenado, porque ele não teve uma chance de ouvir falar de Jesus, bem segundo as Escrituras, ou a Escritura, segundo os livros da Bíblia que compõem a Escritura Sagrada. Se uma pessoa escapasse da condenação por não ter ouvido falar de Jesus, bastava o Pai dizer para Jesus lá no céu, fica quietinho aqui, não deixa que ninguém no planeta saiba da sua existência, e eles estão salvos. Não é assim. A Bíblia Sagrada diz que porque nós estamos perdidos, precisamos de um Salvador. E Jesus veio para ser esse Salvador. Ele veio para isso. Ele veio para viver nesse mundo, morrer numa cruz e ressuscitar para ser o seu Salvador. Deixe-me explicar isso. A Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Imagine, eu não estou falando de religião. A palavra religião vem do latim religare, quer dizer, ligar uma coisa que se rompeu no passado. Toda religião é uma tentativa humana de encontrar-se com a divindade, mas é uma tentativa frustrada, nós não conseguimos chegar lá. Nem essa religião consegue. Mas quando Deus envia Jesus, então não é uma tentativa frustrada, é uma tentativa bem-sucedida. Jesus vem e toca neste planeta para ser o nosso Salvador. Não é de baixo para cima, mas é de cima para baixo. É Deus que desce, porque a humanidade estava perdida.
Ele vem por nossa causa. E então o Senhor Jesus Cristo voluntariamente vai para a cruz. Fala, não pastor, não é voluntariamente não, é assistir o filme. Os caras chegam de noite lá onde ele estava orando e pega o cara na marra e leva preso e bota uma coroa na cabeça dele de espinhos e soca ele com um pedaço de cana e chicoteia as costas dele, rebenta com ele, e ele foi lá amarrado, atado. Não, ele não foi porque ele quis, foi. Se você só assistiu o filme, talvez não tenha percebido um lance do Evangelho que diz assim: quando de noite as pessoas vieram para aprisionar Jesus, ele pergunta, quem vocês procuram? E o pessoal disse, Jesus de Nazaré. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus diz assim, eu sou ele, eu o sou. E a Bíblia diz que quando ele falou, eu sou, o ventinho, o hálito dele derrubou todas as pessoas para trás. Comia cebola para caramba. Imagina que Jesus tem poder no sopro de sua boca para derrubar. Pedro tenta defender Jesus e Jesus fala, Pedro, calma, cara. Você pensa que se eu chamar o Pai, ele não mandaria uma legião de anjos? Ou várias? Como se ele precisasse de uma legião? Não, Pedro, importa que eu seja crucificado. Ele foi voluntariamente na cruz. Por quê? Porque eu e você temos uma dívida para com o Pai que é impagável. Existe uma história no Novo Testamento que diz que um sujeito devia uma grana para um rei. E chegou o dia do pagamento, o rei mandou buscar o súdito e disse, hoje é o dia que você paga a conta. E ele disse assim, dá para rolar a dívida? Acho que foi daí que o Brasil aprendeu essa história. Dá para rolar a dívida? Só pagar os juros agora, um pedacinho? E o rei disse, não dá, porque o que você me deve, se você viver mais 200 anos e me dar $100 mil por ano, não vai pagar o que você me deve. Era impossível de pagar. E aquela lei, naquele tempo, a lei dizia, se o sujeito não pode pagar uma dívida, ele tem que ir preso. E a família dele presa. E são vendidos como escravos. E os bens deles são tomados para ressarcir o cofre do rei. A Lava Jato precisava fazer isso. Prende a família inteira, nada de tornozeleira. Aliás, o brinquedo de carnaval mais vendido no Brasil agora é uma tornozeleira de plástico. Porque o Brasil faz piada até disso. Tinha que prender lá todo mundo, vender os bens, pagar tudo, só um pouquinho de grana e o cara viver bem. Não funciona, mas essa é outra história, não tem nada a ver com isso, de certa maneira. E aí, o sujeito tinha que ser preso. Mas o rei disse para ele, não tem problema, eu perdoo a sua dívida. O problema de perdoar a dívida é complicado. Vamos supor que o Ricardo, que está aqui, me deve $200 mil. É um dinheiro legal para você dever para mim, eu acho. E está ali a noiva dele, que na minha cara diz assim para o Ricardo, Ricardo, meu bem, você não deve mais nada para a Nassif. Hã? Como assim? Como assim ele não me deve mais nada? E ela então diz para mim e para ele, é que eu estou pagando os 200 mil para você. Eu paguei no lugar dele. Quando aquele rei disse, você está perdoado, o rei disse, eu pago a minha conta, a conta que você me deve, eu pago. Por isso que é difícil perdoar pessoas, porque nós exigimos que elas paguem o que elas nos devem, não só financeiramente falando. Quando eu falo eu perdoo, você não precisa me pagar mais nada, você não me deve mais nada, você não me deve satisfação, você não me deve pedido de perdão, você não me deve desculpas, você não me deve história, você não me deve nada porque eu te perdoei, eu paguei a própria conta. O que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi isso, ele foi lá e pagou a conta que eu devia para o Pai. Tanto é que na Bíblia está escrito que Jesus pegou o escrito de dívida que me era contrário e cravou na cruz, está pago. O propósito de Jesus foi vir a este mundo pagar a minha conta. Então a Bíblia Sagrada me ensina o seguinte, 4 coisas importantes e 4 presentes de Deus para você.
Primeiro, Deus te ama. Deus te ama, ama você. O correto é dizer ama. Deus ama você. Deus ama você e tem um plano maravilhoso de vida para você. A Bíblia Sagrada diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Vida em abundância não quer dizer necessariamente abundância de dinheiro, abundância de muitas coisas, mas vida abundante significa vida com significado. Vida com sentido, vida com propósito, vida com direção, vida com alvo, vida que me diz por que eu tenho que levantar cedo, por que eu tenho que orar, por que eu tenho que cuidar da minha saúde, por que eu tenho que ler, por que eu tenho que trabalhar. Não é só por causa do que eu tenho que fazer agora, mas é por causa do lugar onde eu estou indo, do alvo que eu vou alcançar. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Se você não tem um sentido de vida, Jesus está infeliz, porque Ele veio para te dar vida e vida em abundância, vida com significado, vida com propósito, vida que vale a pena, vida empolgante, vida excitante, vida boa. Nesse sentido, não que não tenha problemas, dificuldades, lutas, enfermidades, dores. Mas Ele mesmo disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e nós somos mais do que vencedores com Ele. Primeira coisa da Bíblia, que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Segundo, o seu pecado faz separação entre você e Deus. O plano e o amor de Deus não te alcançam porque algo está impedindo. Algo está impedindo. Essa semana meu neto ganhou um carro de corrida, veloz, controle remoto, mas não tinha carga na bateria. E o carro não sai do lugar. Perfeito, projeto perfeito, precisa de energia. Mas para chegar a energia, precisava de um carregador. E a falta do carregador não fazia com que a energia elétrica de dentro da casa alcançasse o carro. Não tinha jeito, precisava uma conexão. A conexão chegou. A conta de luz aumentou, mas o carro está andando. Conexão. Se Jesus não for conectado com você, você fica separado dele. E o plano e o amor de Deus não te alcançam. E não há nada que você possa fazer, nenhuma religião pode te ajudar nisso. O seu pecado te separa do amor e do plano de Deus. Mas em terceiro lugar, a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus abre os braços dele na cruz do Calvário, derrama o sangue dele na cruz, então Ele me alcança. E a Bíblia Sagrada diz, a Bíblia diz, que se eu crer que Jesus morreu na cruz no meu lugar, e se eu reconhecer que eu sou pecador, e sem Ele eu não posso. Você aprende a quarta coisa da Bíblia. Se eu, por meio de um convite pessoal, invocar o nome dEle, chamar o nome dEle, clamar por Ele, diz a Bíblia, eu serei salvo. A gente não vai para o céu e nem muda a vida daqui por sermos religiosos. Jesus não inaugurou nenhuma religião no mundo, nós é que inventamos o cristianismo. Jesus não inventou nenhum prédio novo, nós é que inventamos. Jesus veio para nos conectar com o Pai. A forma depois, como você vai vivenciar isso, não tem tanto problema. Quando eu, com o meu coração, creio, a Bíblia Sagrada diz, Romanos diz, Bíblia Sagrada diz, se com o meu coração eu crer que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e é o Senhor, que Ele é Deus. Se com o meu coração eu crer e com a minha boca eu confessar Jesus, a Bíblia diz, eu receberei a salvação. E o que acontece comigo e com você quando eu abro a minha boca e falo, Jesus, entra no meu coração? O que acontece comigo? Você ganha 4 presentes de Deus. Primeiro, perdão dos seus pecados. Sim, perdão dos pecados. Aquele sangue que Jesus derramou na cruz, é como se fosse derramado sobre você, limpando, purificando
o seu coração, a sua alma. Você é perdoado de todo pecado que já aprontou na vida, é perdoado. É como se Jesus tivesse dado para você o perdão e você ainda não tomou para si. Quando eu aceito Jesus, o perdão vem e eu sou perdoado, limpo, purificado. Segundo presente, uma nova vida nessa vida. Aquele que Ele prometeu, a vida em abundância, uma vida com significado, com direção, uma vida que vale a pena ser vivida. Ele passa a viver dentro de mim e eu passo a viver essa nova vida. Religiosamente falando, isso chama conversão. Mas não é porque agora eu frequento uma igreja, é porque a minha vida está sendo transformada. E como eu sei que minha vida está sendo transformada? Porque eu estou sendo transformado na horizontal. Qualquer adoração a Deus que não transforma você na horizontal é uma adoração falsa, oca, sem sentido, vazia. Jesus, quando veio para me salvar, Ele não veio só para me levar para o céu, mas Ele veio para fazer de mim aquilo que Ele sempre sonhou, que eu fosse nesse planeta. Ele vem dar o meu propósito de vida, a minha razão de existência, o meu sentido, a minha direção, a minha tarefa, o meu alvo, o meu projeto, o meu sonho. Ele entra em mim e me coloca nessa nova direção. Você viu que eu perguntei nos grupos de vida? Está ajudando? Seu marido melhorou? Sua mulher melhorou? Porque é verdade, quando Jesus entra no meu coração, o sinal de que Ele está no meu coração é que eu me torno diferente às pessoas ao meu redor. Por isso que eu não acredito em pessoas que frequentam a igreja e se dizem religiosas e aprontam, são picaretas, sem vergonha, fraudulentos, mentirosos. Eles não são, parece, mas não são. Denorex. Para os antigos sabem o que é isso. Jesus transforma, dá uma nova vida, um novo sentido, uma nova direção, e eu passo a ser diferente na horizontal. Terceiro presente, a luz. Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me recebe, recebe a luz e jamais andará nas trevas. Vários tipos de trevas. Primeiro, trevas sociais. Quebra-pau, inveja, rancores, amarguras, brigas, contendas. Jesus vai tirando esse tipo de coisa do coração da gente. Isso vai saindo, a gente se torna mais tolerante, mais perdoador, mais compreensivo, mais compassivo, porque Ele arranca as trevas sociais de dentro de nós. Trevas emocionais, baixa autoestima, autoestima exagerada, orgulho, insensibilidade, dureza, traumas, depressões, opressões, dores da alma. A luz vai entrando e na medida em que vamos ganhando compreensão do que temos, aquilo vai sendo arrancado. A luz entra, as trevas saem. E trevas espirituais. Trevas espirituais, sim. Coisas ruins. Coisas más. Sai tudo. Espíritos malignos, sai tudo, porque quando tem luz não tem escuridão. Ele dá a luz de presente. E quarto e último presente, a vida eterna lá no céu. Nós vamos morar no céu. A Bíblia diz que Jesus pega o nosso nome e escreve o nosso nome num livro lá no céu, que a Bíblia chama de o livro da vida. Nosso Salvador. Jesus, quando veio para esse mundo, veio para nos salvar neste mundo e no vindouro, perdoando os nossos pecados, estabelecendo a luz dele no nosso coração. Ele nos transforma na horizontal para com outras pessoas, nos dá um novo sentido de vida, uma razão para viver e nos garante para a vida eterna. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já fez isso? Você pessoalmente já falou: Jesus, eu creio que você morreu na cruz por mim. Eu estou entendendo o seu plano para mim. Eu quero, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, me dá essa luz, ilumina a minha mente, abre a minha mente, me faz uma nova pessoa para a minha própria família, para a minha comunidade. Eu quero ser transformado, eu quero ser
receber essa transformação, entra no meu coração e também seja o dono de minha vida e o meu Salvador. Você já fez essa oração? Senhor, eu creio, eu confesso, é verdade, eu sou pecador, mas hoje eu te peço, entra no meu coração, torne-se o meu Salvador, na terra e eternamente, torne-se a minha luz, e me dá essa vida com um novo significado. Ele veio a este mundo para isso, e quando você faz essa oração, então Ele é feliz, porque o propósito dEle é alcançado na sua vida. Agora, olha como Deus é maravilhoso, Ele não violenta você. A Bíblia diz que o ladrão vem sem perguntar se pode entrar, já vai entrando. Mas Jesus, diz a Bíblia, está à porta do coração e bate. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, Ele entrará no seu coração. Ele não violenta você, mas Ele te trouxe hoje aqui por alguma razão, para você ouvir qual é o propósito dEle neste mundo, transformar você nesta vida e te dar a vida eterna. Quer você receber Jesus? Se você já fez essa oração no passado, se um dia você entregou sua vida para Jesus, que tal você fechar os olhos agora e em silêncio começar a orar pelo auditório todo e dizer: Jesus, visita os corações agora. Fala o coração, tira medo, tira vergonha, tira preconceitos dos corações. Fala com clareza ao coração das pessoas e ajude-os a entender que eles também são alvos do seu amor. E você que está conosco hoje ou aí na internet, você já fez essa oração? Então eu vou fazer essa oração. Eu não preciso mais, eu já fiz uma vez, mas eu vou fazer de novo para te ajudar. As palavras não são mágicas, mas é a fé que você vai colocar em Deus. São palavras apenas para expressar o nosso desejo de receber Jesus no nosso coração. Não é para mudar de religião, isso não importa agora. Importa ter Jesus no coração. Porque Ele perdoa os pecados, porque Ele dá um novo sentido de vida, porque Ele tira todas as trevas, porque Ele dá a vida eterna. Então eu vou falar uma oração, e se você nunca fez essa oração, neste auditório ou aí na internet, se você nunca fez essa oração, eu te animo, abre a tua boca e faz essa oração atrás de mim. Por quê? Porque a Bíblia diz: quem crer com o coração e confessar com a boca, deixa sair a sua voz, alta, suficientemente alta, para você ouvir a tua voz. Pode ser um sussurro, mas solte a tua voz. Só porque a Bíblia manda fazer. Feche os seus olhos, esquece tudo e todos, e ore comigo. Repete atrás de mim, aí do seu lugar, assim: Senhor Jesus, pela primeira vez, eu abro a minha boca para te convidar, entra no meu coração. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por minha causa. Então, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, me dá essa nova vida, tira todas as trevas e me dá a vida eterna. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me aceita do jeito que eu sou. Amém e amém. Amém?